Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Agora com essa quarentena estamos trabalhando com as videoaulas para os alunos e também a ideia é que esse conteúdo seja para professores poderem usar também o material complementar para as suas aulas. Como você deve imaginar, existe uma discussão muito grande com relação à aula virtual e aula presencial, né? Estamos numa situação bem diferente, bem distinta, e também temos que entender que aula presencial e aula à distância não são a mesma coisa. Então não adianta a gente colocar empecilhos, colocar problemas e questões para desmerecer ou para supervalorizar uma ou outra. São coisas diferentes, certo? Você pode dizer assim, ah não, na aula presencial eu tenho um controle total do processo de aprendizagem, na aula à distância não. É mais ou menos também, né? Você, numa aula de 40, 45 alunos, você não tem como ter um controle total de que todos aprendem, né? Você pode ter um controle em uma rede pública, de particular, por exemplo, uma rede pública não. Então, a ideia aqui é que a aula que nós temos, a aula à distância, ela não seja um problema, e sim um auxílio, um complemento, uma outra coisa, uma outra forma de trabalhar. Quando você estudou, por exemplo, você trabalhava com livros e com a enciclopédia, lembra? Agora, não. Agora temos a internet, PowerPoint, vídeos. Todos eles ajudam a gente no processo de aprendizagem. São complementos, também são instrumentos de aprendizagem. Então, a gente desconsiderar a aula à distância por causa que ela é um problema, isso, para a sua concepção, isso é um erro, certo? Então você tem que e adaptar e você tem que aceitar essa nova realidade que é as aulas virtuais e a aula à distância. Isso é algo positivo. Eu também não sabia mexer em nada disso aqui. Eu aprendi com o quê? Assistindo videoaulas de algumas pessoas que iam mostrando como fazer. Então é sim uma forma de aprender. Não adianta você pregar para os seus alunos que eles têm que aprender algo se você não quer aprender algo. Então, nunca é tarde, sempre é o momento, se esforce, se dedique que você vai conseguir. Essas aulas aqui, elas são já adequadas à BNCC, certo? Outra discussão muito grande sobre a BNCC e tudo mais, eu também não concordo em muitos aspectos com ela, acho ela confusa, mas nós temos que trabalhar com ela. Então, além da BNCC, ela é dividida em várias habilidades, né? 01, 02, 03, depende do ano que você está lecionando. Então, eu trabalhei com elas divididas. Isso é diferente dos livros didáticos, por exemplo, que nós escolhemos no ano passado e já estão valendo nesse ano. Os livros didáticos, às vezes, eles misturam a habilidade 1 com a habilidade 5, por exemplo, que é o mesmo assunto. E por algum motivo, na base, eles estão em assuntos diferentes, em locais separados, nem do lado um do outro não está. Eu tentei fazer de uma forma com que cada habilidade fosse trabalhada separadamente, mesmo que o conteúdo fique de um pedaço numa parte e a outra na outra parte. Para trabalhar com isso, eu usei aulas que já estavam prontas no site da revista Nova Escola, certo? Essa é uma questão importante. Tem muito pouco material sobre BNCC nas áreas de história, principalmente. As outras eu não pesquisei, mas na área de história tem muito pouco. Então, o que, que aconteceu? Eu peguei essas aulas, esses planos de aula que tinham na revista Escola e modifiquei eles. Por quê? Porque na revista Nova Escola ela tem vários planos de aulas muito interessantes, só que eles estão para um tipo de realidade de aluno. Trazem textos complexos, trazem reflexões mais difíceis, inclusive a ideia é muito interessante que você trabalhar questões atuais com questões do passado, né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com o conceito de Revolução Francesa como liberdade, por exemplo, posso trabalhar a questão carcerária no Brasil. Mas a questão é a seguinte: como vou trabalhar isso com uma criança de oitavo ano, certo? Que realmente não tem muito conhecimento sobre esse tipo de coisa, não tem uma contextualização sobre esse tipo de coisa, ou se tem, não entende, não sabe nem o que foi a Revolução Francesa, o causou a Revolução Francesa, os motivos que levaram, o que é isso. Então, ficou algo sem contextualização. Então, a ideia é eu mesclar um pouco de coisas.
a contextualização da Revolução Francesa com a ideia da nossa nova aula, dessa nova abordagem, coisa mais atual. Essa é a abordagem que eu tentei fazer, então eu misturei um pouco de coisas. Outra coisa importante, a BNCC ela tem muitas habilidades, mas muitas. Se você no passado não dava conta de terminar um livro, esse ano você não vai dar conta de terminar todas as habilidades da BNCC. É muita coisa. E o que, que a gente faz? Não adianta a gente dar o conteúdo inteiro sobre o assunto ou falar detalhes sobre o assunto. Não adianta. E eu vou explicar por quê. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar lá com o Segundo Reinado e você vê que tem várias questões partidárias do Segundo Reinado. Você, numa aula do Segundo Reinado, daria o Partido Conservador, o Partido Liberal, o Partido Republicano. O problema é que isso, para o aluno, não vai fazer diferença nenhuma. Mas ele vai conhecer mais, vai ter mais um conhecimento sobre aquele assunto. Ok, ele pode consultar no Google. Se ele tiver um dia interessado em saber quais foram os partidos políticos que formaram o Brasil, ele vai saber que o Segundo Reinado teve o partido A, B, C ou D. Hoje em dia, isso não é necessário. Não adianta eu colocar na prova isso. Quais foram os partidos políticos que compuseram o Segundo Reinado? Para quê? O que eu estou ganhando com isso? A BNCC tem a proposta de simplificar o conteúdo. Isso é algo, você pode pensar, não, isso é um absurdo, não sei o quê. Mas isso é algo essencial, isso é algo que vai nos ajudar. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. Não adianta eu pedir para o aluno decorar datas ou anos, que ano que aconteceu a independência do Brasil. Não, você não precisa fazer isso. Você pode contextualizar esse período da independência do Brasil com a independência das Américas inteira, por exemplo, que aconteceu mais ou menos na mesma época. Então, isso sim é algo relevante. Ou o que é ser independente para uma pessoa nos dias de hoje, comparando com o passado. Então, isso é o que é o importante. Não data, não informações, não detalhes muito esmiuçados. Isso é um problema. Não sei se isso é um problema, porque realmente a BNCC ela é uma coisa nova. Eu estou tentando trazer um conteúdo que se adapte a essa realidade. E essa é a forma que eu encontrei de tentar fazer isso. A vantagem é que está gravado, está registrado. Se eu fizer e não deu certo, eu posso regravar, refazer essa parte. Eu tenho um conteúdo já pronto. Então eu posso fazer isso, eu posso usar isso sempre que eu quiser. Isso é o essencial que eu acho e é a coisa mais importante desse trabalho, certo? Outra coisa importante, atividades. Para que eu vou construir uma atividade, por exemplo, 10 perguntas sobre o assunto? Além de um aluno demorar para fazer, respostas vierem coladas um do outro, ou perguntas não serem tão relevantes assim, ou não tem tanta importância assim, e eu vou passar um trabalho muito grande para corrigir tudo isso. Então, simplificar, fazer menos perguntas, perguntas mais importantes. Por que eu tenho que fazer uma pergunta complexa sobre um assunto se eu posso fazer uma pergunta mais simples? Por exemplo, para que eu vou perguntar que ano foi que aconteceu a Revolução Farroupilha? Ou quem foram os personagens que estiveram lá? Ou qual foi o envolvimento que estados se envolveram, por que fizeram isso, eu posso resolver isso, eu posso minimizar a questão da Revolução Farroupilha ou qualquer outra coisa do tipo. Perguntar qual é a importância da economia na época, por que o poder centralizador ele não é um poder que alcança todas as pessoas. Eu posso modificar a minha pergunta para que eu tenha uma resposta que tenha mais sintonia com o que o aluno está vendo no todo ali. Então, ao invés de fazer 10 perguntas, eu posso fazer 2 ou 3 perguntas. E eu posso dar uma nota menor para isso. Em vez de dar de 0 a 10, eu posso dar de 0 a 5, por exemplo. 3 perguntas. E os outros pontos eu faço com uma outra atividade. Eu, por exemplo, esse ano comecei a fazer mapas conceituais ou mapas mentais. Os alunos vão lá e desenham os mapas, fazem as ligações uma com a outra. E isso, eles que fazem, não sou eu. Eu só digo como tem que ser feito, mais ou menos. E eles vão ligando e fazendo as ligações. Isso é uma revisão de conteúdo. Eles vão buscar elementos e vão ligar um com o outro, certo? E vão saber ligar esse conteúdo naquele outro conteúdo. E aí acontece
temos o resumo de todo o assunto. Ao invés de eu me estressar e me desgastar muito corrigindo e mandando coisa e trabalho e avaliação e prova trimestral, eu posso simplificar o meu trabalho como professor. Porque ali eu não preciso levar para casa, eu posso corrigir na hora da atividade. Ó, gente, vou dar para vocês essa aula aqui, 45 minutos para vocês terminar. Enquanto os alunos vão fazendo, eu já vou corrigindo, já vou dando nota, já vou colocando no diário. Ó, os outros 5 pontos é para outra atividade. Então isso facilita o nosso trabalho, não levar coisa para casa, não se estressar, não estar com aquele pensamento que você está lá no sábado, no domingo, em vez de descansar com a sua família, você está pensando, tem que corrigir isso, tem que fazer isso, tem que trabalhar dessa forma. Então, essa é uma forma que eu estou tentando encontrar para resolver essa questão. Se você se interessar, se você gostou, se você quer tentar, acompanhe os vídeos aí. Eu vou deixar o material pronto e também vou deixar um local que seria onde todos os materiais vão ficar, certo? Os PDFs, os PowerPoints, todos vão ficar ali, as reportagens que eu trabalho nos textos, que você pode acessar lá, pode enxerocar, imprimir e tudo mais. Eu coloquei as referências. Se tiver algum texto que não tem referência, me avisa que eu vou colocar, mas a maioria já tem referência, já vou colocar todas as referências. Muito obrigado, espero que gostem do conteúdo, espero que entendam essa minha perspectiva e pensem uma perspectiva para vocês também, que vocês podem trabalhar dessa forma. Valeu!